Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, o livro de Apocalipse, capítulo 12. Nós estamos nessa sequência e hoje nós chegamos aqui a mais uma sessão, o início de mais uma sessão do livro do Apocalipse. Lembrando que nós temos estudado e já provei para você que o livro do Apocalipse ele é cíclico, não é cronológico. Portanto, estamos iniciando mais um momento, mais uma sessão. Apocalipse capítulo 12. Eu vou ler o capítulo todo, convido você que acompanhe a leitura que farei dessa porção das Sagradas Escrituras. Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, e que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação e o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os quais guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai querido, nós te damos graças pelo culto que estamos prestando ao Senhor, e nesse momento nós clamamos para que na tua graça e misericórdia, quando vamos estudar da tua palavra com mais afinco, pedimos que o teu Santo Espírito nos ajude, que ele nos ilumine e que ele nos edifique segundo a tua bondade. Que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, e assim fale ao meu coração, coração dos meus irmãos, e nos conduza a compreender a tua palavra, a tua verdade, e assim aplicá-la
no nosso dia a dia, para o nosso próprio bem e para o louvor eterno do teu santo e bendito nome. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos, o Cordeiro que venceu. Amém. Amém, queridos. Irmãos, nós estamos aqui diante da mulher, do menino, dos descendentes da mulher, do dragão, e já iniciando aí ao mesmo tempo a apresentação dos chamados aliados do dragão. Parece filme do C.S. Lewis lá, né? Da Nárnia, né? Mas a ideia era justamente essa mesmo, apresentar através de analogias as verdades a respeito da grandeza do Senhor. Você que tem acompanhado comigo a sequência aqui de Apocalipse, nós sabemos que aqui nós iniciamos mais uma sessão do livro do Apocalipse, que é escrito em sessões cíclicas, onde a mesma história, o mesmo período é contado e recontado várias vezes, dando ênfases diferentes, né? Então, essa história é recontada, porém agora, dando ênfase numa guerra contra o dragão, que nós sabemos, segundo o verso 9 aqui, que você leu comigo, que esse grande dragão nada mais é do que a antiga serpente, a serpente lá de Gênesis, que também se chama Diabo e Satanás. Ou seja, é dos poucos versos do Apocalipse que a interpretação a respeito do grande dragão não tem como você errar, né? É como, dentro desse paralelismo do hebraico, aqui usado repetidas vezes, deixasse cada vez mais claro de quem nós estamos falando. Nós estamos falando do próprio Satanás, o maligno, o diabo, o adversário, aquele que lá no jardim do Éden enganou os nossos primeiros pais na figura da serpente, e que aqui é apresentado agora como a figura do grande dragão, né? Esse é também denominado aí no final do verso 9 como o sedutor de todo o mundo. Então, de um modo simbólico, né, como é pertinente à literatura apocalíptica judaica, nós vemos o registro da luta entre a igreja e os seus descendentes, que são os crentes. Se você observar aqui o final do verso 17, vai dizer, irou-se o dragão contra a mulher. Depois nós vamos identificar melhor essa mulher. E foi pelejar com o restante dos descendentes. E aí ele dá uma característica importante para esse descendente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essa expressão repetida, nós já vimos que desde o primeiro capítulo é repetido e sempre aponta para os verdadeiros crentes. João, lá no capítulo 1, ele vai justamente dizer isso. Dá uma olhadinha rapidamente lá comigo. João capítulo 1, quando ele se apresenta. E ele, lá no verso 9, ele vai dizer assim, capítulo 1, eu, João, irmão vosso e companheiro na onde? Porque a tribulação, quando nós temos estudado, já começou desde a primeira vinda de Cristo, com o derramamento do Espírito, com a inauguração do último dia, já estamos vivendo ela. E João aqui já no ano 100 confirma isso, dizendo, eu, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino, porque Jesus já estava reinando quando foi assunto ao céu, e nós não estamos esperando Cristo voltar para inaugurar um reino visível. Nós vimos hoje pela manhã que o reino de Deus não é visível, o próprio Cristo diz isso. Então João já diz aqui que Cristo reina no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Isso é repetido. Então toda vez que vai falar dos crentes, ele fala daqueles que guardam a palavra de Deus e dão testemunho de Jesus. É sempre isso, em todo o Apocalipse você vai ver ele se repetindo quando se fala dos crentes. Quando se fala dos ímpios, fala dos habitantes da terra. Então nós somos aqueles que guardam a palavra e o testemunho de Jesus. Por isso, voltando aqui para Apocalipse 12, verso 17, com quem que Satanás, o dragão, veio perseguir e lutar? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com
os restantes da sua descendência. Com quem que você acha que Satanás então veio lutar? Comigo, contigo. Se você de fato é contado entre aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Essa luta que o capítulo 12 vai iniciar. Aqui é a sinopse do filme, dessa quinta sessão. Ele vai apresentar os personagens e vai apresentar qual que é o enredo do negócio. O enredo é uma grande luta, é um grande conflito, é uma guerra, é uma peleja, ok? Olhando de um modo mais específico para o contexto, então nessa sessão nós temos o foco na luta da igreja contra o dragão, os seus anjos e também os seus aliados, que vão ser apresentados depois nos capítulos 13 e 14, que é a besta do mar, a besta da terra e a Babilônia. Lembrando, irmãos, que Apocalipse trata de questões do passado, do presente e do futuro. Lembra lá de Apocalipse 1,19? Do que era, do que é e do que há de vir. Então, quando nós lemos o capítulo 12, você que conhece as Escrituras, e trata de uma mulher grávida sendo perseguida, que vai dar à luz a um varão, não tem como você não lembrar da história do nascimento de Jesus. A mulher teve que fugir para o deserto. Lembra que ela foi para o Egito? A mulher teve que fugir para o deserto, para então ali já com José e Jesus ficarem protegidos, até que dos instrumentos do dragão, que era Herodes, né? Um dos anticristos, vamos assim dizer, estava tentando matar o menino. Então, a situação histórica serve de analogia para o enredo maior. Aqui ele não está falando simplesmente de Maria e de Jesus, o menino varão que nasceu para reinar. Mas ele está dizendo a respeito dos descendentes dessa mulher que guardam a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Então, irmãos, nós vemos que essa ideia de tratar de uma situação passada, refletir uma realidade presente e apontar para uma certeza futura, isso faz parte do livro de Apocalipse. Então nós não podemos nos esquecer que tais revelações já estão acontecendo desde a primeira vinda de Jesus Cristo. Então assim nós podemos dizer que o capítulo 12, ele trata dessa batalha espiritual entre Cristo e Satanás. Só que não entre os dois propriamente, né? É mais sobre os representantes desses. Os descendentes da mulher e os aliados do próprio Satanás. Ou seja, um ataque sobre a igreja e os próprios crentes. Nessa batalha, irmãos, de Satanás e os seus aliados contra Cristo, os seus servos, nós somos apresentados aqui um quadro simbólico com alguns personagens que são fundamentados por um grande sinal no céu. Nós já mencionamos com você que o registro muda-se. Nós vimos nesse outro tempo que nos capítulos anteriores, quando João vai tratar das suas visões, ele fala, eu vi determinada coisa. E aqui no capítulo 12, ele começa justamente mudando a forma verbal, dizendo, viu-se no céu um grande sinal no céu. Isso aqui aponta não só para uma realidade da visão que João recebeu, mas para um sinal realmente que seria apresentado e aplicado literalmente no contexto do céu. Um sinal nunca visto e que apontaria para um momento de maior perseguição e de início de uma maior ação do dragão contra os descendentes da mulher. E é isso que nós estamos estudando também na escola dominical. Vamos mencionar na sequência que estamos estudando. Nós estamos fazendo essa dobradinha, né? Escola dominical com o culto à noite, justamente para que você possa ter acesso aí ao máximo de informações relacionadas a isso. Esse sinal, irmãos, historicamente falando, aconteceu recentemente na nossa geração. Nós vamos estudar isso na IBD. Mas, ao mesmo tempo, ele aponta aqui para uma realidade histórica dentro desse plano da redenção ou desse período
que nós estamos vivendo. Nós vemos aí que nesse grande sinal aponta para uma mulher vestida com sol, lua, debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa visão, como eu disse, aconteceu literalmente dentro de um contexto como Deus prometeu em nos enviar sinais no céu. Mas isso também aponta para o povo de Deus de um modo geral. Essa ideia de sol, lua, estrela não é algo recente, não é algo previsto simplesmente no Novo Testamento e nem previsto tão somente aqui no livro de Apocalipse. Veja comigo, marque aqui Apocalipse e vá comigo lá para Gênesis 37. Gênesis capítulo 37, o verso de número 9. Aqui você tem a situação de José. Não sei se você se lembra. José teve sonhos que na época da revelação que tinha um porquê. E ele sonhou que Deus o exaltaria. E ele foi contar esse sonho aqui para sua família e a família não aceitou muito bem. Qual que era um dos sonhos, né? No Gênesis 37, então, verso 9, você vai ver aí já o desenrolar disso. E ele diz assim, teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, faça a comparação lá com o Apocalipse, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Ele seria a 12ª estrela. Então, dentro desse sonho, e que o próprio Jacó interpreta como sendo sua família, ele diz assim, contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, o sol, tua mãe, que no caso aqui era a madrasta já porque a mãe tinha morrido, que era a tia, né, ao mesmo tempo, que é a mãe, e os teus irmãos inclinar perante ti? Ou seja, a chave bíblica para interpretar também o sol, a lua, as estrelas, refere-se ao povo de Deus. Porque nós estamos aqui justamente tratando da fração de onde saíram as 12 tribos de Israel. Jacó, as suas esposas e os seus 12 filhos. Sol, lua e as 12 estrelas. Então, quando se diz lá em Apocalipse, olhando para a interpretação, usando a chave bíblica, uma mulher vestida do sol, da lua, e com um diadema com 12 estrelas, né, coroada de todas as estrelas, está falando de um exemplo resultante desse povo de Deus, que começou, obviamente, né, desde quando Deus chamou, mas mais especificamente com Jacó e os seus 12 filhos, de onde sai as 12 tribos de Israel, que representam a totalidade do povo de Deus. Então, a mulher apresentada lá em Apocalipse, que também é chamada de senhora, vai lá para 2 João. Quando você vai para a 2ª carta de João, o título que o próprio apóstolo João dá à igreja é de senhora, é de mulher. Na 2ª epístola de João, ele vai começar assim, o presbítero à senhora eleita e aos seus descendentes, aos seus filhos. Então, essa expressão de chamar a igreja de senhora ou de mulher e os crentes dos descendentes dessa mulher ou dos filhos da mulher, já era algo recorrente. Então, quando nós olhamos para Apocalipse 12, que diz da figura de uma mulher que deu à luz, que gerou uma descendência, nós estamos falando da igreja e dos crentes. A mulher, a igreja, os descendentes da mulher, os crentes. Tudo bem até aqui? Voltando para Apocalipse 12, para entender aí um pouco mais dessa visão, você vai ver que além dessa mulher grávida, né,
que aponta, obviamente, para a situação vivida lá por Maria, mesmo porque ela daria luz a um filho varão. O verso 5 vai dizer: nasceu-lhe, pois, um filho varão, e que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Se você lembrar do culto da semana passada, nós apresentamos aqui o Salmo de número 2, que é um salmo messiânico, e que usa justamente essas mesmas expressões. Eu vou mencionar ele aqui novamente, mas dizendo que Jesus, que é o próprio Deus encarnado, ungido de Deus, ele vem com justiça e juízo, e por isso ele tem um cetro de ferro que vai esmiuçar as nações. Você se lembra muito bem, depois a gente dá uma olhadinha lá. Mas essa mulher então aponta para Maria de um modo especial, referindo-se à questão do antes, do agora e do futuro relacionado à igreja. Uma outra situação que nos é apresentada no verso 3 é que viu-se também outro sinal no céu, e aí apresenta-se a figura desse dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, 7 nas cabeças e 7 diademas. Nós já vimos pelo Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9, que esse dragão nós não temos dificuldade para interpretar quem que é essa figura. Ele mesmo já disse claramente que é a antiga serpente, que se chama Diabo, o Satanás, sedutor do mundo. Depois, o verso 5 nos fala desse menino, né? Antes, nós vamos trabalhar com isso também, mas o verso 4 que trata dos anjos ou as estrelas, porque são mensageiros, né, de Satanás, dizendo que ele levou a terça parte dos seres celestes com ele. E aí no verso 5 nós temos a figura do menino, o filho varão. Então diz aí: um menino nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cedro de ferro. E esse seu filho já dá aqui um desfecho para esse filho, porque o objetivo dessa sessão não é tratar de Jesus, mas é tratar do combate, da guerra de Satanás com a igreja. Então já dá o desfecho do que aconteceu com ele. Esse filho, ele foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então refere-se a Cristo, e como a ênfase não é sobre Jesus, ele já tratou disso nas sessões anteriores, ele vai dizer: olha, ele está no céu, está reinando como estava previsto. Então o filho varão que há de reger aponta para Jesus. Veja comigo Gálatas, capítulo 4. Verso 4 e 5. Então, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou quem? Seu filho, nascido de quem? De mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. É isso, a síntese o resumo daquilo que Cristo fez e por que ele fez da forma que ele fez. Vindo, nascido de mulher. Então isso aponta para uma questão do que era para Maria, mas também aponta para nós, porque o próprio Cristo vai dizer em Apocalipse que nós também vamos reinar. E eu convido você então lá para Apocalipse capítulo 2, só para referendar aqui o nosso contexto. Apocalipse capítulo 2, o verso 26. Vai nos dizer assim, Apocalipse 2, 26. Expressão revelacional que era dele a todos os crentes que vencerem. Fazendo lá o comparativo, vamos lá comigo para o Salmo 2. Salmo 2 trata de um salmo messiânico. Nós usamos ele na última liturgia. E aí ele vai nos dizer aqui a respeito desse ungido. O verso 1 diz: porque se enfurece os gentios. O verso 2 diz: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor. E contra quem? O ungido, ou seja, o próprio Messias. O termo ungido no Antigo Testamento é o Messias, dizendo: rompamos seus laços, aquela coisa toda. Verso 6 diz: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião,
E aí depois lá no verso 8 é dito, pede-me eu te darei as nações por herança. E no verso 9 é dito, com vara ou cetro de ferro as regerás. E as despedaçarás como um vaso de barro ou um vaso de oleiro. Então é uma expressão do Antigo Testamento que se aplica a Cristo e que Cristo, na revelação da primeira parte lá de Apocalipse, quando aplica sobre os crentes que perseveraram até o fim, diga, ó, se você venceu, você também vai reinar sobre as nações e com cedro de ferro as regerás e as despedaçarás como vaso de barro. Então, o texto de Apocalipse refere-se ao que era, apontando para Cristo, mas também aquele que é, ou seja, a igreja. Quando diz a respeito de que o descendente da mulher governará, aplica-se também aos crentes Jesus. Então o menino refere-se ao próprio, que refere-se ao povo de Deus, como nós vimos lá em nós fazemos os quanto eles foram. Só que para nós ainda pesa mais, pois o diabo, a irazinha qualquer, ele não está bravinho apenas, é muito grande, é uma grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O verso 15, 17, ainda no paralelismo, vai dizer que a serpente, que nós sabemos que é o diabo, arrojam da sua boca, atrás da mulher, que é a igreja, água como se fosse um rio, tentando devastá-la, tentando arrebatá-la. E aí o 17 diz, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra quem? Os restantes da sua descendência. Então, esse primeiro personagem que é apresentado nessa sinopse é a igreja. E dentro da história dele faz parte do filme aqui que nós estamos apresentando, que esse personagem vai sofrer do começo ao fim do filme. Ele vai ser perseguido. E é por isso que nós lemos lá Filipenses, que diz que foi nos dado a graça, não apenas de crermos em Cristo, mas de padecermos por Ele. Ou como Paulo fala lá em Timóteo, que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo vão ser o quê? Aplaudidos? Não, vão ser perseguidos. Assumir um compromisso com Deus e com o testemunho de Jesus te coloca, lembra que eu te falei? Marca um X na sua testa. Marca um X nas suas costas. Você passa a ser alvo dos ataques da serpente, do grande dragão. Por isso que tem gente que muitas vezes não quer assumir um compromisso com Cristo. Mas se não assumir um compromisso com Cristo, querido, você já está fora do altar. Você já não vai ser contado. E aí, mesmo que o diabo não mexa contigo agora, ele vai ter a eternidade para sofrer junto contigo. E aí eu não sei se na sua perspectiva qual que é a melhor vantagem. Os filhos, nós vamos ver, né? Como igreja, ele não tem medo desse sofrimento. Se você observar aqui, eu já vou adiantar um pouquinho a história. Se você observar aqui no verso 11, falando a respeito dos descendentes dos crentes, eles dizem, eles pois venceram. Mas não venceram por sua própria força, eles venceram no quê? Por causa da obra de Cristo, do sangue do Cordeiro. E por causa da palavra, do testemunho que deram. E mesmo em face do quê? Não amaram a própria vida. O verdadeiro crente, ele sabe, irmãos, que ele não precisa temer a morte, nem o sofrimento. O próprio Jesus falou, o máximo que eles vão fazer com a gente é matar o nosso corpo. Mesmo que ele nos corte em pedacinhos. Mesmo que eles abusem. É o máximo. Mas Jesus diz, temei, pois, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Então a perseguição para o crente sempre é algo terrível, é lógico, mas eles não amam a sua própria vida e sabem que o máximo que o diabo, através dos seus aliados, pode fazer é matar o nosso corpo. Pelo menos essa deveria ser a nossa consciência, para não temer a perseguição ou o sofrimento. Além disso, a verdadeira igreja, enquanto ela é perseguida, ela também é preservada, ela é sustentada. O verso 6 do capítulo
12 vai dizer que a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nela ele pudesse sustentá-la durante todo o período. O verso 14, nesse paralelismo, repete a mesma coisa, que ele foi preservada fora da vista da serpente, e é por isso que Satanás não prevalece contra a igreja. Ele ataca a igreja, ele persegue a igreja, ele detona com a igreja, mas ele não vence no sentido de acabar com ela, porque o Senhor a preserva e a sustenta. E o verso 16, a terra, porém, socorreu a mulher, a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca, aqui também como sinônimo dessa proteção, ou o deserto, ou a terra, como um lugar que Deus preparou para proteger e preservar a igreja. E aí, irmãos, nós vemos ainda sobre esse personagem apresentado nessa sinopse, que além dela ser perseguida, dela ser preservada e sustentada, ela vence. Mesmo que a perseguição dura todo o período, mesmo que a luta venha nos 1260 dias, nos 42 meses ou nos 3 anos e meio, no final, esta igreja vence. Não por suas próprias forças ou pelos seus próprios méritos, mas por estar em Cristo Jesus. E é disso então que fala o verso 10 em diante. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, o reino visível, né? Nós já fizemos essa distinção. E a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de noite e de dia. Nós vamos tratar disso daqui a pouco. E eles, pois, o venceram por causa da obra de Cristo, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. A partir do verso 12 então diz: por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Irmãos, dentro dessa síntese apresentada no início, no capítulo 12, com o início da quarta sessão, nós encontramos então a apresentação do tema geral da sessão, que é o grande conflito, a luta entre Satanás e a igreja, e aí nós estamos tratando a respeito dos personagens. Hoje, por conta do tempo, nós vamos ficar aqui apenas com o primeiro personagem. Semana que vem, se Deus assim nos permitir, nós temos mais 2 personagens para tratar, né? E ver o que vai acontecer com eles nesse período todo chamado da grande batalha. E que nós, como vimos lá e exortados por Efésios, né, possamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Possamos nos revestir da armadura que Deus preparou e separou para nós, para que possamos permanecer firmes, inabaláveis contra as ciladas do grande dragão, da serpente, da antiga serpente, do diabo, Satanás. E assim, cumprir a obra que o Senhor mesmo nos deu, cientes de que a vitória já é certa, porque foi vencida no sangue do Cordeiro e pela fidelidade em preservar a sua palavra. Que nós assim possamos agir, irmãos. Esse personagem trata de você, fala da sua vida, fala da minha vida, como parte da igreja, né? Os descendentes, a mulher como igreja. Então está falando de você, está falando de mim, está falando que nós vamos passar por perseguições, mas Deus vai nos sustentar. E ao mesmo tempo, a vitória já nos é garantida. Por mais difícil que esteja a sua vida, irmãos, saiba que faz parte desse processo. E como nós cantamos hoje, o Senhor é que reina sobre tudo e sobre todos. E mesmo que Ele permita que o grande dragão efetue as suas investidas sobre nós, Ele nos preserva. E mesmo que a igreja seja alvo dessa grande perseguição, mesmo diante do martírio, da morte, como diz o verso 11 que lemos, que nós possamos ter a certeza de que nas promessas daquele que nos salvou, a vitória já é certa. Você não desanime, não deixe a sua fé, não abandone
as verdades de Cristo Jesus, mas se fortaleça nela, para que você permaneça, portanto, no testemunho, e por causa da palavra desse testemunho, e que você assim possa ser um instrumento nas mãos de Deus, como vimos em Filipenses, para lutar firmes pela fé evangélica, sabendo quem nos chamou, a quem servimos e como devemos servi-lo. E que o Senhor assim possa abençoar a sua vida, cuidar de você. Não desanime, mesmo diante das dificuldades. Não desanime nem mesmo diante da morte, irmão, se porventura a perseguição vier nesse sentido. E não deixe de guardar a palavra do testemunho, mesmo diante de todas as heresias que vemos que é uma dos instrumentos que Satanás usa contra a igreja. Depois, na sequência dessa sessão, você vai ver que uma das bestas é a besta que emerge da terra. Ela vem para enganar, né? E retrata todas essas falsas doutrinas que inclusive estão dentro da igreja, tentando conduzir a igreja para um evangelho que não é do Senhor. Permaneça firme, fiel, cientes da perseguição, mas também da preservação, e muito mais, ciente da vitória que já é nos garantida, não por nós mesmos, mas obtida pelo sangue do Cordeiro que nos salvou. E que Deus assim nos abençoe.